Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. É com grande responsabilidade, né? Estamos aqui para falar do amor de Jesus, né? Falar da tua palavra. Agradeço aos líderes da igreja que me concederam essa oportunidade e que o Senhor possa falar aos corações dos irmãos. Talvez muitos não me conheçam porque eu venho só à noite, né? Então, eu creio que Deus vai falar conosco grandemente nessa manhã, como já tem falado, né? Através dos louvores, através das oportunidades, Deus tem falado grandemente com a igreja, né? Eu quero que os irmãos abram a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, que está a quinta carta da igreja, que é a igreja de Sardes, para que nós possamos entender um pouco. Vamos fazer uma oração antes de iniciar essa palavra. Quero que os irmãos fechem seus olhos. Senhor Deus e meu Pai querido, primeiramente eu quero agradecer, Pai, pela oportunidade de poder estar ministrando a Tua palavra. Senhor, que nesse momento, Pai, a janela do céu seja aberta e a Tua palavra desça, Pai, a cada coração que está aqui nessa noite. Que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra. Que os nossos corações estejam abertos para receber, Senhor. Pai querido, abençoa o Teu povo que nessa manhã está aqui. Pai querido, abençoa cada um que se dispôs a vir nesse lugar essa manhã. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Confesso para os irmãos que eu estou um pouco meio que nervoso, que a palavra aqui ela é bem pesada, né? Se nós formos trazer para os dias de hoje, mas Deus sabe de todas as coisas. Capítulo de número 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nomes de que vive e estás morto. Aleluia. Vamos ler no versículo por versículo para ver se nós possamos entender. Glória a Deus. Quando o anjo escreve à igreja, diz que tem os 7 Espíritos. É o próprio Jesus, né? Que manda a mensagem à igreja do Senhor. A igreja de Sardes, para que nós possamos entender, era uma igreja da época bem reputada. Uma igreja bem vista aos olhos humanos. Uma igreja que talvez todo mundo queria estar congregando nela. Uma igreja luxuosa, uma igreja bonita, uma igreja aparentemente fiel ao Senhor, uma igreja aparentemente que buscava a presença do Senhor. Mas na palavra ela vai dizer que Deus conhece as tuas obras. Na palavra ela vai dizer que Deus sabe de todas as coisas. Porque a Bíblia vai falar que o nosso Deus ele é onipotente e onipresente. Os seus olhos são como os olhos de fogo. Está olhando para todos os lugares. Está contemplando tudo aquilo que nós fazemos. E Deus estava contemplando essa igreja. E aos olhos da igreja, a igreja parecia estar bem. Talvez aquele ministro daquela igreja, ele achava que ele estava fazendo as obras boas. Trazendo para os dias de hoje, quantas igrejas estão fazendo a obra do Senhor de qualquer maneira? Quantas igrejas estão buscando a presença do Senhor de qualquer maneira? Quantas igrejas estão pregando a palavra do Senhor de qualquer maneira? E está achando que está espiritualmente forte. E Deus está falando: você está morto. Você está achando que você está vivo espiritualmente, mas você está morto, porque você não está mais me buscando. Você deixou de praticar as coisas que eu te ordenei. Você deixou de buscar a minha presença. Você começou a desviar da minha palavra. Você começou a fazer a tua vontade. Você não está mais fazendo o que eu estou te ordenando. E assim estava a igreja de Sardes, achando que ela estava na presença de Deus, mas espiritualmente estava morta.
E hoje em dia, quantas igrejas não estão mortas? Morte espiritual, porque não tem se alimentado da palavra, não tem buscado a verdadeira palavra. Mas aqui nessa manhã eu venho te dizer que essa igreja tem trazido a palavra do Senhor, essa igreja tem pregado a verdade, você tem escutado palavras verdadeiras. Glória a Deus, aleluia! E a igreja de Sardes achava que ela estava firme com o Senhor Jesus. Ela achava que as obras delas estavam sendo aprovadas, mas Deus estava reputando as suas obras, porque estava desviando. E nos últimos dias o que está acontecendo é mais isso. A palavra de Deus vai dizer em Mateus 24:12, se não me falha a memória, que o amor de muitos se esfriaria por causa do que? Da iniquidade. Hoje o que mais acontece é o irmão que não ama o outro, é o irmão que não quer ver o irmão bem, é o irmão que não quer prosperar com o irmão. Pelo contrário, ele não está mais amando. E talvez essa igreja estava morta por isso, porque deixou de buscar a presença do Senhor, deixou de buscar a verdadeira presença de Deus. Porque nós temos que se alimentar da palavra, nós temos que fortalecer o nosso espírito na palavra, nós temos que joelhar, buscar o Senhor na palavra. Porque se eu e você começarmos a deixar de buscar o Senhor, nós começamos a esfriar espiritualmente e começamos a ficar morto. E para que nós possamos ficar vivo espiritual, é buscando a presença do Senhor, é levantando nessa manhã, nesse frio, vindo aqui adorar o Senhor, vindo aqui glorificar o nome do Senhor. Nós não ficamos no comodismo. Talvez a igreja de Sardes já estava no comodismo, já estava achando que ela estava perfeita. Mas a palavra de Deus vai falar que nós não somos perfeitos, nós buscamos a perfeição no Senhor. Nós temos que buscar diariamente acertar no Senhor, porque é o Senhor que nos glorifica, é o Senhor que nos exalta. Aleluia, glória a Deus. Porque é o Senhor que vai nos dar a vida, como foi dito aqui. Nós temos que buscar o reino de Deus, buscar a presença do Senhor, é Ele que vai nos fortalecer dia a dia. Mas a igreja de Sardes achava que ela não mais precisava de Deus. Talvez ela achava que as obras delas estavam sendo as melhores, mas obra humana não vai para frente. Obra humana, ela sempre vai ficar parada, ela sempre vai retroceder. Mas quando nós temos a nossa obra com o Senhor, ela nos leva para frente, ela nos faz pular obstáculo, ela nos faz avançar ao alvo. Mas nós temos que ter o Senhor na nossa frente, nós temos que pôr o Senhor na nossa frente. Nós temos que viver uma vida com Cristo, para que a nossa vida não venha a morrer espiritual. Porque quando nós deixamos de viver uma vida com Cristo, nós morremos espiritualmente. Nós morremos como essa igreja estava morrendo. Mas para eles não estavam enxergando, ao ponto que Deus enviou o seu anjo para falar com a igreja. Ei, igreja, desperta. Ei, igreja, acorda. Ei, igreja, eu estou voltando. Ei, igreja, eu quero salvar a tua vida. Ei, igreja, vamos acordar. Vamos estar vivos espiritualmente. Se nós estamos vivendo o último minuto na face da terra, nós temos que se buscar mais ao Senhor. Nós temos que fortalecer mais na tua palavra. Nós temos que encher o nosso espírito para estarmos preparados naquele grande dia. Se nós não buscarmos, nós vamos morrer espiritual e vamos acabar ficando. E não é isso que Deus tem preparado para mim e para você. O que Deus tem preparado é um céu maravilhoso, é uma vida eterna, é uma vida que nós vamos glorificar, vamos santificar o seu nome todos os dias das nossas vidas. Aqui na terra nós estamos de passagem, então não deixe que nada deixe morrer a tua fé. Não deixe, como o irmão disse, a dificuldade, o problema, nada impedir que a tua fé morra. Ela esteja morta. Busque o Senhor, que Ele vai te fortalecer dia a dia. Mesmo na dificuldade, Ele vai te dando graça. Mesmo no problema, Ele vai te dando força. É assim que Deus trabalha. Ele levanta o que está caído. Ele não deixa aquele que está caído morto.
Porque se aquele estiver buscando mesmo caído, Deus o fortalece. Deus traz a vida de volta. É assim que Deus trabalha. E talvez se essa igreja precisasse disso, teve que ter um aviso para eles, para que eles pudessem entender a palavra. No capítulo 2 vai dizer: sê vigilante e confirma o restante que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Aleluia! A palavra está dizendo aqui para que a gente seja vigilante, para que a gente fique em vigilância diariamente, para que a gente sempre esteja na presença do Senhor. E ele fala: confirma o restante. Avisa aqueles que estão mortos que o Senhor está voltando. Avisa aqueles que estão querendo morrer que eu ainda estou às portas, que eu ainda curo, que eu ainda trago vida, que eu ainda levanto. Avisa eles que eu estou vivo. Avisa eles que a minha palavra ainda está sendo pregada. Avisa eles que eu tenho salvação para a vida deles. Avisa eles que eles não vão morrer. Se eles buscarem a minha presença, eles vão viver. Avisa eles, você que está forte, você que está buscando a presença do Senhor. Fique vigilante, porque a palavra de Deus vai dizer que o inimigo está como um leão, querendo tragar as nossas almas diariamente. Se eu e você não ficar vigilante, o inimigo nos derruba. O inimigo nos tira da presença. O inimigo faz nós voltar àquilo que nós éramos antes. Mas ser vigilante na palavra, ser vigilante buscando ao Senhor. E aquele que está fraco, você ajude-o com a palavra, falando do amor de Cristo. Porque é isso que Deus quer, que nós seremos ministros dele aqui na terra, como foi dito. Nós não somos nada sem Deus. Deus sem a gente, ele vai continuar sendo Deus. Agora nós sem Deus somos nada. Agora quando nós temos Deus, nós temos tudo. Porque ele é o dono de todas as coisas. Ele contempla o meu e o seu deitar. Ele contempla todas as coisas. É ele que nos faz levantar todos os dias. É ele que nos faz avançar. Mas nós temos que estar vigilante, porque estamos vivendo tempos difíceis na terra. Muitas coisas estão acontecendo, está se cumprindo a palavra. Se eu e você não ficar vigilante, nós vamos acabar nos perdendo. A palavra de Deus vai dizer que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito pode estar até pronto, mas isso aqui é fraco. Se nós não ficar vigilante, nós ficamos mortos igual essa igreja. E Jesus volta e nós não vamos e vamos falar: ah, Senhor, por quê? Por que que eu não fui? Eu estava na tua igreja, eu pregava, eu falava em teu nome, eu expulsava demônio, eu fazia coisas grandes. Sabe que Deus vai virar para mim e para você e vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque nós não estamos vigilantes na palavra, nós não estamos buscando a palavra, nós temos lido a palavra diariamente, nós temos tentado aprender o que o Senhor quer nos ensinar. Glória a Deus, aleluia, porque é isso que o Senhor quer nos ensinar. A viver uma vida com Ele, a viver um propósito com Ele. Essa igreja achou que ela não precisava mais de Deus. Essa igreja achou que o propósito dela estava muito acima do que Deus tinha prometido. Mas o que Deus tem preparado para mim e para você é muito maior daquilo que nós possamos imaginar. Mas nós temos que estar no propósito da palavra do Senhor. Nós temos que buscar o Espírito Santo diariamente, para que nós não viemos morrer espiritual. Porque quando nós morremos espiritual, nós não sabemos decisões que tomarmos, porque nós estamos vivendo a nossa vida, nós estamos vivendo o nosso eu, e não o querer do Senhor. E essa igreja começou a viver o querer dela, começou a viver aquilo que eles achavam bom aos seus olhos. Mas muitas das vezes nós não temos que viver aquilo que é bom para os nossos olhos, nós temos que viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E Jesus estava falando para essa igreja: acorda, igreja, ser vigilante, busque a minha presença, eu quero salvar, eu ainda quero curar nesse meio, mas você tem que me buscar, você tem que fazer a minha vontade, você tem que fazer o meu querer, porque a igreja estava morta espiritual. Talvez ela tinha começado bem, talvez no meio ela estava bem, mas o final dela estava sendo triste.
E assim é a nossa caminhada. Talvez nós começamos muito bem, talvez nós estamos no ápice lá, buscando, jejuando, fazendo a vontade de Deus. Chega na metade, nós já estamos cansados, fragilizados, querendo desistir, querendo parar, querendo voltar. Mas nós não podemos parar, nós temos que continuar buscando o que? A presença, buscando o Senhor. Senhor, eu estou fraco, me ajuda. Senhor, eu não aguento mais, me ajuda. Senhor, eu estou querendo parar, me ajuda. O Senhor vai enviar o socorro para mim e para a tua vida, porque fiel é Ele, porque a promessa foi feita e Ele vai cumprir. Só que nós não podemos desistir, nós não podemos parar, nós temos que estar firme na presença do Senhor diariamente. Porque é o Senhor que nos fortalece todos os dias, é o Senhor que nos dá graça, é o Senhor que nos faz levantar como eu disse. Mas para que nós possamos estar vivos, é só a presença que nos vai dar graça. É só a presença do Espírito Santo de Deus que vai nos dar força. Porque no mundo é difícil. Falar para você que é fácil viver esse mundo, não. Se nós não tivermos a presença, nós desfalecemos. Nós desistimos do propósito. Porque quando nós olhamos no mundo, nós vemos muitas coisas que não estão certas, mas para eles estão parecendo que é certa. Mas eu venho te dizer, o que Deus está preparando para você é muito maior do que o mundo está te mostrando. O que Deus está preparando para você é muito maior daquilo que você imagina. É muito maior. Então fique vivo espiritual na presença do Senhor. Não olhe para o mundo, porque se nós olharmos para o mundo, nós vamos acabar se escandalizando. Olhe para Jesus, continue no alvo que é Jesus, continue olhando para o Senhor, continue buscando a tua presença, porque é Ele que vai te fortalecer diariamente. Essa dificuldade vai passar, esse problema vai passar. Aleluia, glória a Deus. Capítulo de número 3. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora sobre ti virei. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está falando para a gente continuar guardando aquilo que nós temos recebido. O Senhor está falando para nós guardarmos a palavra. O Senhor está falando para nós ficarmos firmes, porque Ele pode vir como um ladrão. A qualquer momento, quando a gente fala que Jesus está voltando, possa ser que Ele volte a qualquer momento para mim, a qualquer momento para você. E o que você tem guardado? E o que você tem guardado na presença do Senhor? Você tem lembrado de tudo que Ele tem te prometido? Você tem lembrado da tua palavra? Tem uma passagem que fala, se pedires a tua vida hoje, filho, o que tem preparado para mim? Se o Senhor nos chamar hoje, será que nós temos a certeza que nós vamos morar com Ele? Se hoje o Senhor falar, é a tua hora, você está preparado para ter um encontro com Ele? É isso que Ele está falando. Não se esqueça daquilo que eu estou te prometendo. Ser vigilante na palavra. Continue ouvindo a minha palavra, porque eu posso vir a qualquer momento a ti. Eu posso vir a qualquer momento e Ele quer que você esteja preparado. Nós estamos aqui buscando o Senhor diariamente para um dia morar com Ele. Não busque ao Senhor para ficar para trás. Busque ao Senhor com a certeza que você vai morar com Ele um dia. É essa a certeza que nós temos que ter. Nós negamos o mundo para um dia morar com Cristo. Você não pode negar o mundo e achar que não vai morar com Ele. Você não pode negar a carne e achar que vai ficar. Você tem que crer que o Senhor vai levar você para o céu. Você tem que acreditar. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos errar diariamente. Mas o Senhor é misericordioso para perdoar o nosso pecado. O Senhor é que dá misericórdia, é o Senhor que nos purifica. Então não fuja da palavra. Talvez os dias vão ficar pior, como foi dito. Talvez o mundo vá piorar. Mas a palavra do Senhor permanece firme. A palavra do Senhor não muda. Se o mundo piorar, continue em Cristo. Se o mundo ficar pior, continue em Cristo. Porque na antiguidade, os seus discípulos morreram pela palavra. Será que eu e você estamos preparados para morrer pela palavra? Morrer por algo?
Quando nós vamos estudar a Bíblia, nós vamos ver que seus discípulos perderam cabeça, discípulos foram crucificados só por causa de falar a verdade. Então não negue a verdade, seja que venha a morte, não negue, continue firme. Não deixe que a mentira venha cobrir, porque hoje tem templos que contam mentiras, tem templos que estão enganando só para enriquecer. Talvez essa igreja queria enriquecer materialmente e deixando as almas tudo morrer. Mas aqui nesse lugar tem pessoas que pregam a palavra, tem pessoas que levantam você espiritualmente através da palavra. Então fique aonde Deus está te enchendo, fique aonde Deus está te fortalecendo, porque aí fora está cheio de templos que estão enganando o povo de Deus, e o povo perece porque não conhece as Escrituras. E quando nós não conhecemos as Escrituras, nós morremos espiritualmente, porque nós acreditamos em tudo que nos fala. Agora, quando nós conhecemos a palavra do Senhor, nada nos engana, porque nós estamos firmes na palavra. Porque se Jesus voltar hoje, será que a igreja toda vai para o céu? Eu creio que talvez não, mas não é isso que o Senhor quer. Ele quer nos levantar diariamente, porque a palavra do Senhor vai dizer, em Timóteo, eu vou ler aqui, capítulo de número 5, olha o que a palavra, capítulo número 4, olha o que a palavra diz, mas o Espírito expressamente diz, nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio, pela hipocrisia dos homens que falam mentira, tendo cautelizado a própria consciência. Você viu que a palavra do Senhor está dizendo nos últimos tempos? Que homens falarão aquilo que ele acha que é de Deus, mas não é. E ele enganará o povo de Deus. Mas porque o povo não perece? Porque não lê. Porque se ele lê a palavra, ele vai saber. O Espírito que está nele vai te dar o discernimento. Ó, você está sendo enganado. Ó, saia desse lugar. Aí eu não estou fazendo presença. Vai para onde eu tenho um lugar para você. Porque Deus não vai deixar nós nos enganar. Desde que nós buscamos a tua presença. Hoje o que mais tem é apostasia aí fora. Homens querendo ficar rico através da palavra. E a palavra, ela serve para o bem e para o mal. Serve para você ficar pobre ou enriquecer. Mas como? Enganando. Ela também serve para que a gente seja rico na verdadeira palavra. Demora, às vezes demora. Mas Deus, ele cumpre. Só que hoje o homem está querendo enganar. Só que ele está sendo enganado a si mesmo. E ele não está vendo que ele está levando um monte de alma para o inferno. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós se arrependemos todos os dias. Deus quer que nós vivemos uma promessa. Deus quer que nós largamos o pecado. Deus quer que nós largamos isso que o Senhor tem para a gente. Não deixe de buscar a presença do Senhor. Não seja enganado, como a pastora sempre diz, peça discernimento de espírito, para você não ser enganado, porque nos últimos tempos, homens irão enganar a muitos, mas cada um vai pagar o seu preço, mas você tem que estar fiel, essa igreja que está aqui tem que estar na palavra, homens de Deus sobem nesse altar e pregam a palavra, então receba a palavra que saia desse altar, receba a palavra dos pastores que pregam aqui, receba essa palavra porque ela é fiel e verdadeira, ela vai te levar para o céu. Talvez ela possa estar machucando, talvez ela possa estar doendo, da mesma forma que ela corta aqui, ela corta aí. Da mesma forma que os irmãos estão recebendo, eu estou recebendo. Mas receba a palavra com alegria, porque quando Deus às vezes está nos exortando, é porque Ele quer nos levar para um caminho melhor. Não receba a palavra com tristeza, e sim com alegria, seja ela de bênção, seja ela de exortação, porque o que o Senhor tem preparado para nós é muito maior. E o Senhor gosta de corrigir os seus filhos. O Senhor gosta de que nós andamos no seu prumo, na sua linha. Porque Ele não quer nos perder para o inimigo. Ele não quer perder. Ele quer que nós vivemos uma palavra verdadeira na tua presença.
Ele quer que eu e você estejamos preparados. Ele quer que eu e você estejamos firmes. Porque quando Ele voltar, Ele vai nos chamar e nós vamos com Ele. Quando Ele voltar, possa ser como um ladrão, nós vamos estar preparados. Porque se Jesus avisar, glória a Deus, se Jesus avisasse o dia que Ele viria, nós já estamos preparados. Por que Ele fala como ladrão? Porque se um ladrão entrar na nossa casa, nós sabendo a hora que ele vai estar lá, nós vamos estar esperando ele, não vamos? Se você souber assim, essa noite um ladrão vai roubar a tua casa, você vai fazer o quê? Campana. Você vai estar de vigilância. Para quê? Se esse ladrão entrar, eu pego ele. Então Deus disse o quê? Eu virei como um ladrão, porque o ladrão não avisa a hora que ele vem. O ladrão não fala a hora que ele vai te roubar. O ladrão não fala a hora que ele vai invadir a tua casa. E assim será o Senhor. Ele não vai nos avisar a hora que ele vem. Mas Ele está falando, esteja preparado, porque eu vou voltar. Esteja firme, porque eu venho buscar a minha igreja. E aquele que estiver preparado, eu vou chamar e vou falar, bendito seja o meu filho. Entrai e sentai comigo. É isso que Ele vai falar para mim e para você. Então vamos ficar vigilantes, vamos estar sempre ouvindo a palavra, buscando, seja aqui na igreja, seja fora da igreja. Não desvie o teu caminho, não mude os teus pensamentos, não deixe que ninguém mude aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Porque se Deus colocou salvação, continue, fique firme, porque aquilo que o Senhor planta no meu e no seu coração tem que frutificar. Nós não temos que duvidar, nós não temos que dar ouvido a quem não acredita. Se você recebeu a palavra, continue firme. Não desista daquilo que o Senhor tem preparado para você. Aleluia, glória a Deus. No capítulo 4. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. E comigo andarão de branco. Portanto, são dignas disso. Olha o que o Senhor falou. A igreja talvez estaria contaminada, como foi dito no começo. Mas ainda tinha pessoas que estavam andando de branco. Talvez o mundo está contaminado. Talvez muitas igrejas desse mundo estão contaminadas. Mas ainda há uma igreja que anda na presença do Senhor. E eu creio que essa igreja está andando na presença do Senhor. Eu creio os irmãos que entrou nesse lugar estão andando na presença. Talvez as igrejas aí fora estejam contaminadas, esteja contaminando muitas outras pessoas, mas você veio num lugar onde a palavra está sendo pregada, então você está sendo alimentado, você vai andar de branco. Talvez a igreja de Sardes estaria metade da igreja contaminado, mas ainda lá dentro tinha uns que estavam agradando a Deus. Talvez você entrou nessa noite aqui e Deus tem, nessa manhã, me perdoe, Deus tem se agradado de você. Porque você saiu do teu comodismo, você não ficou deitado no frio, você veio buscar a tua presença. E quando eu e você se levanta, Deus se agrada. Quando eu e você faz algo para Deus, Deus se agrada. E nessa noite Deus tem se agradado de mim e de você. Nessa manhã, irmão, Deus abençoe. Me desculpa. Deus tem se agradado de você, meus irmãos. Porque Deus se agrada daquele que se esforça. Deus se agrada daquele que sai do comodismo. Deus se agrada daquele que o busca. A palavra de Deus vai dizer o quê? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Hoje você está buscando o reino de Deus. Hoje você está buscando a presença. Então as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa igreja tinha pessoas que ainda estavam lá dentro buscando verdadeiramente o reino de Deus. Tinha pessoas que não tinham se contaminado. Então você tem que ser como essas pessoas. Não se contaminarem. Continue buscando a presença. Não se contamine com aqueles que não querem a presença. Continue firme. Se aquele não quer buscar, busque você. Se aquele não quer ouvir, ouça você. Se aquele não quer fazer a vontade, faça você. Não deixe de fazer a vontade porque os outros não queiram fazer.
Talvez essa igreja muitos não queriam mais saber da presença, talvez muitos não queriam saber da palavra, mas você nessa manhã veio aqui buscar a presença, você nessa manhã veio buscar a palavra. Então continue firme, continue buscando a palavra. Aleluia, glória a Deus. Deus tem se agradado. Deus manda dizer que Ele tem se agradado com a igreja. Talvez a igreja não esteja cheia hoje, mas amanhã, isso aqui, o próximo domingo pode estar lotado. Porque Deus faz algo grande que a gente nem imagina. E eu creio, através da fé, que essa igreja estará lotada um dia de manhã também. Eu creio. Assim como é nos cultos da noite, será nos cultos da manhã, porque a palavra está sendo ministrada, e quando a pessoa entrar, ela vai sentar e vai ficar, porque ela vai ver que verdadeiramente essa igreja tem palavra, essa igreja prega a verdade. Talvez ela venha de outra igreja que não está falando a verdade. Então continue firme, continue com as suas vestes brancas, porque quando aquela pessoa entrar, ela vai ver que verdadeiramente o Espírito Santo de Deus está sobre esse lugar, está sobre a tua vida, está sobre a vida do ministério dos pastores, está sobre o altar. Porque quando a pessoa vem de fora, ela observa o que está sendo pregado, ela observa como está a nave da igreja, ela observa todos nós, para ver se nós estamos verdadeiramente fazendo o que Deus está mandando. Aleluia, glória a Deus. Continue firme, continue com as suas vestes brancas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Continue ouvindo o que Deus está plantando nesse lugar. Porque o que Deus tem preparado é grandes coisas. Quantos pregadores já não passaram por essa igreja e falaram o que Deus tem para essa igreja? Mas essa igreja só vai crescer comigo e com você. Essa igreja só vai crescer comigo e com você. Essa igreja só vai crescer com o corpo de obreiro. Porque o corpo de obreiro, bem visto em uma igreja, qualquer pessoa quer ficar. Qualquer pessoa quer estar naquele lugar, porque ela vai se sentir confortável. E talvez na igreja de Sardes ninguém queria mais ficar. Mas Deus falou, tenha de misericórdia. Ei, você que está aí dentro, vai lá, fale do meu amor. Fale para que ele volte para a minha presença. Fala para que ele volte. Você está aí dentro, volte a ele fazer a minha vontade. Não deixe que ele venha desfalecer. Não deixe que ele venha morrer espiritual. Aleluia, glória a Deus. Porque nós somos a palavra de Deus, verdadeiramente. Esses dias eu peguei uma moça no Uber, ela me falou algo que me impactou. Ela falou uma passagem de Paulo, se eu não me engano está em Coríntios, que Paulo fala o quê? Sedes como eu. E ela falando ali, ela falou, você viu que Paulo disse? Que nós temos que ser como Cristo, porque ele era o Cristo. E quando a palavra de Deus diz que nós somos a imagem e a semelhança de Cristo, será que nós estamos sendo como Cristo? Porque se nós somos ministros da palavra, nós somos igual a Jesus. A palavra de Deus vai dizer o quê? Que Deus deu poder para que eu e você fizesse milagre também. Será que nós estamos sendo igual a Cristo? Será que nós estamos querendo ser igual a Cristo? E ela falou aquilo ali, me impactou. E quem já assistiu o filme de Paulo? Tem uma passagem de Paulo que Lucas fala, quando eu vi você pregando, eu vi Cristo. Sabe o que Deus está dizendo? Deus quer ver você pregando e quer que as pessoas vejam Cristo em você. É isso que Deus quer, que quando eu e você subir nesse altar, que as pessoas possam ver que Cristo está em nós. E que nós somos diferentes desse mundo. Nós não temos que ser igual ao mundo. Nós temos que ser diferente do mundo. Nós temos que fazer a diferença. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós dizemos o quê? Ei, não vivo mais eu, mas quem vive em mim é Cristo. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Você não vive mais, quem vive agora é Cristo. Então você tem que deixar as coisas no passado e viver uma nova jornada. Aleluia, glória a Deus. Isso me impactou, falei, é verdade. Será que eu estou vivendo essa vida, como Paulo disse?
Porque Paulo era perseguidor de cristão. Mas ele teve um verdadeiro encontro, porque talvez para ele o que ele aprendeu era ter que matar os cristãos diariamente. Mas quando Jesus veio de encontro a Paulo, ele mudou, ele se tornou verdadeiramente a vontade de Deus. Ele quis que as pessoas vissem Cristo nele. E é assim que as pessoas têm que olhar para a gente. Ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali tem Deus. Porque quando nós andamos, nós somos diferentes do mundo. Porque a Bíblia fala que a luz brilha mais. As trevas não podem prevalecer, e sim a luz. E se você é luz, o mundo tem que ver que você é luz. O mundo tem que ver que você é diferente. O mundo tem que ver que você é. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, poderoso é o nome do Senhor. Capítulo de número 5. O que vencer será vestido de veste branca, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu sangue diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Olha a promessa que Deus fez para a igreja. Promessa poderosa. Você viu a promessa que Deus fez para mim e para você? Se eu e você permanecer firme. Mateus 24, 3. 24, falei o 12, o 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar. Nós não podemos parar no meio do caminho. Nós não podemos desistir no meio do caminho. Nós temos que perseverar. Perdão, irmãos. Nós temos que perseverar até o fim. Porque o Senhor já fez a promessa. Ao que vencer, eu darei vestes brancas. E jamais Ele riscará o teu nome do livro da vida. Ele não vai riscar o meu e o teu nome. Foi dito aqui. O seu nome só vai sair do livro da vida se você parar. O seu nome só vai sair de lá se você recuar. O seu nome só não vai estar lá se você não estiver na presença. O seu nome só não vai estar lá se você não quiser. Porque ele já fez a promessa. Ele falou, ei, o teu nome está lá, hein? Eu não tirei ele de lá, não. O teu nome está escrito lá, hein? Quando eu te chamar, você vai entrar comigo. Não deixe que o inimigo roube isso que está lá. Não deixe que o inimigo venha tomar a sua salvação. Porque Deus já fez a promessa que você vai entrar com Ele. Não se contamine igual a igreja de Sardes. Não esteja morto igual a igreja de Sardes. Esteja vivo espiritualmente. Esteja firme, porque o seu nome está escrito. Deus não riscou o teu nome de lá, porque quando você aceitou Ele, Ele escreveu lá. Quando você aceitou Ele, Ele pôs lá. E Ele falou, fique firme, fique preparado, porque a qualquer momento eu virei. E quando eu vir, eu quero pegar você preparado. Eu quero pegar você na minha presença. Eu quero pegar você me honrando. Eu quero pegar você fazendo a minha vontade. Aleluia, glória a Deus. Não deixe que nada tire a tua salvação. Nada desse mundo. Porque Jesus foi crucificado. Jesus morreu por mim e por você. O irmão leu aqui que Deus deu um filho. Quem é que dá um filho hoje? Será que eu e você tem coragem de dar o nosso filho? Será que nós estamos ao ponto da nossa fé chegar a isso? De dar o nosso filho? Mas Deus não mediu esforços. Deus não mediu nada. Ele entregou o seu filho para que eu e você estivéssemos firmes aqui. Para que eu e você recebêssemos a coroa. Para que eu e você um dia iremos conhecer o filho. Mas para nós conhecermos o filho, nós temos que estar firme. Nós temos que perseverar. Nós não podemos desistir. Os dias estão difíceis, tá? Mas Jesus está conosco. Jesus está diariamente conosco.
Se você tem buscado a presença, o Senhor está conosco. Talvez a nossa vida não está do jeito que a gente quer. Talvez a nossa vida não está da maneira que eu quero, que você quer, mas está do jeito que Jesus quer. Se hoje está ruim, amanhã pode melhorar. A Bíblia fala que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Talvez amanhã Deus acorde e fale, eu vou te abençoar. Ou talvez daqui tempos pode passar. Mas nós temos que esperar o tempo de Deus. Nós não temos que desfalecer. Nós não temos que desanimar. Nós temos que buscar força no Senhor. Porque já foi feita a promessa que um dia eu e você vamos morar com Ele. Já foi feito. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Escute o que a palavra está sendo pregada. Escute o que o Senhor tem falado nessa manhã. Que Ele já te prometeu uma salvação. Ele já te prometeu vestes brancas. Só não se contamine com a igreja. Aí fora as igrejas estão contaminadas. Não se contamine com o que as pessoas venham falar. Acredite do que sai da tua igreja. Acredite do que sai dessa palavra. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Grande é essa promessa que Deus fez para a gente, meu irmão. Grande foi a promessa de entregar um filho. Para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui adorando a Ele. Renunciando a esse mundo, meu irmão. Você está fazendo a melhor coisa nessa manhã, meu irmão. Aleluia. Você não sabe o que Deus está preparando para ti, meu irmão. Oh, aleluia. As moradas já estão sendo preparadas, meu irmão. Um dia eu e você vamos se encontrar na eternidade, meu irmão. Não deixe que nada te afaste de Deus. Não deixe os vícios. Nada, irmão. Nada desse mundo te afastar, meu irmão. Porque Jesus quer voltar e pegar eu e você firme. Para que um dia nós possamos estar lá no céu dizendo: Santo, 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 Santo é o teu nome, meu irmão. Porque vai ser dessa maneira. Nós vamos estar lá glorificando o nome do Senhor. Nós vamos estar lá dando aleluia. Glória a Deus. É isso que nós vamos estar fazendo, meu irmão. Oh, aleluia. É isso que Deus tem preparado, meu irmão. Aleluia. Continua andando com Cristo. Continue vestido de branco. Continue buscando a perfeição em Jesus. Porque eu sei que nós somos falhos, mas quando nós ajoelhamos e entregamos a nossa falha ao nosso Deus, Ele nos purifica, Ele nos reveste, Ele nos coloca roupas brancas, irmão. Mas busque a presença, não deixe a igreja que, como de Sardes, está morta espiritual. Busque o Espírito, fique vivo cada dia mais. Aleluia. E eu encerro a minha mensagem dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Uma salva de palmas.